Hello everybody! Começando aqui mais um programa, mais um Inconformados Pod aqui, e hoje nós temos uma pessoa muito especial, que eu tenho a honra de poder te chamar de meu amigo. Ele é nascido na cidade de Barreiros, em Pernambuco, é um pernambucano, ele é pai, ele é também pastor de uma das maiores igrejas da cidade de São Paulo, uma igreja vibrante, uma igreja pujante, na cidade IMAF, uma igreja que prioriza a exposição da Bíblia, uma igreja bíblica, cristocêntrica, e ele é o reitor do colégio Itepa Bible, que já formou mais de 6.000 alunos, e atualmente ele tem 1.400 alunos. No Instagram, ele é um influenciador digital, está crescendo de forma vertiginosa, e no YouTube também já passou de 11.000 inscritos. Só de ministério ele tem 20 anos e de vida 38 anos. E ele é reconhecido com uma marca, e a marca é: a Bíblia é a resposta de tudo. Com vocês, meu amigo pastor Adson Belo. Tudo bem, pastor? Tudo bem, pastor Rinaldi. Que prazer estar com vocês nesse podcast aqui maravilhoso e pronto para responder e contribuir. Então hoje aqui nós vamos apertar o pastor Adson e vamos ver se ele vai... ele diz assim, pergunta por quê. Eu vou perguntar, o chavão dele aqui, pergunta por quê, e eu vou perguntar por quê de muitas coisas aqui. E eu vou aproveitar as minhas dúvidas mais antigas, eu vou aproveitar... Ele falou que não pode falar de qualquer assunto, que não tem restrição para ele. Sem restrição. Mas a primeira pergunta, como o nome do nosso podcast é Inconformados Pod, então só os inconformados podem participar aqui, e o inconformado é aquele fora da forma, né? O que você é inconformado com o que nessa terra? Na verdade, minha grande inconformidade é com uma igreja que se conformou com a sociedade. Jesus disse que nós somos o sal da terra. E a igreja atual literalmente vive uma condição de estou conformado com a situação. Quando Jesus expõe sobre sal da terra, ele está dizendo sobre um contexto de não apodrecimento. Quando você pega uma carne e coloca o sal do lado, essa carne entra em processo de estado de putrefação. Mas você pega esse sal e coloca sobre a carne, esse sal tem o poder de conservar. Então, meu contexto a igreja atual poderia exercer um papel mais poderoso e eficaz na sociedade. Olha que coisa, hein? Isso aqui já é o terceiro em seguida que fala praticamente... Você acha que existe hoje uma carência entre as pessoas, entre os crentes, os cristãos, de viver um evangelho genuíno? Sim, com certeza. Eu gosto muito da biografia do grande príncipe dos pregadores chamado Charles Haddon Spurgeon. Ele vai dizer que o avivamento de uma igreja não é feito num culto de 2 horas. O avivamento de uma igreja é constatado quando essa igreja faz diferença na sociedade. Nós estamos fazendo culto, estamos preocupados com 2 horas de culto, mas não temos influenciado. Você acha que o avivamento depende de Deus ou depende dos homens? Não, totalmente. Não quer dizer que se eu sair do barco, eu vou tirar a onipotência de Deus. Eu gosto muito do texto sagrado que Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, pega um anzol e vai pescar. Jesus poderia fazer a moeda aparecer no bolso. E pescar não tira a potência ou o poder de Deus. Significa que uma igreja poderosa é aquela que entende sua missão. Jesus nunca disse, eu vou, Jesus disse, ide. Então a igreja está esperando literalmente que Jesus faça uma coisa que é a obrigação dela. A igreja precisa viver o avivamento, mas para ela viver o avivamento, ela precisa sair da inércia. O fogo está aí, então o avivamento é a madeira, se você se jogar como madeira sobre o fogo, né? Literalmente. Adson Belo é um pastor que eu tenho acompanhado há 6 anos, tenho caminhado com ele, e eu tenho visto o crescimento dele. Ele saiu de um galpão que cabia poucas pessoas e hoje está na cidade de IMAF. E é uma coisa interessante que a cada mês você faz uma reunião que você recebe 300, tem feito os grandes batismos. Qual que é o segredo de uma igreja vibrante? O segredo de uma igreja vibrante, eu sou pastor dessa igreja há 15 anos. Eu assumi essa igreja, eu tinha 23 anos de idade. E outro dia alguém disse para mim assim, pastor Rinaldi, cara, sua igreja está crescendo agora. Eu disse, não, a igreja cresce há 15 anos.
é que você só percebeu agora. Porque a gente só percebe a árvore quando ela frutifica. E às vezes a gente desvaloriza a árvore no seu processo inicial. Então algumas pessoas só valorizam quando o fruto está pronto. Mas não existe fruto sem raízes, troncos e galhos. Então qual é o segredo de uma igreja pulsante? Amar a palavra. O mesmo jovem com 23 anos que pregava às terças-feiras com muito ímpeto é o mesmo homem que continua pregando com o mesmo ímpeto. Tanto faz para mim pregar para 30 pessoas e hoje às terças-feiras para 2.000 pessoas. Eu continuo com o mesmo amor e a mesma paixão. As pessoas olham o pastor Adson e veem ele um paraibano, um pregador. Pernambucano. É pernambucano. É. Você olha para ele e você... É que o Fabinho, ele é paraibano, né? Eu fiz uma... É que você olha para ele e você fala assim, puxa vida, ele é uma pessoa que tem uma palavra muito boa, mas o crescimento dessa igreja não se resume apenas num bom pregador, porque ele, num momento mais difícil da humanidade dos últimos 100 anos, uma pandemia, ele toma uma atitude de fé, de coragem, e ele rompe com uma estrutura de uma igreja que cabia 600 pessoas, e ele aluga uma concessionária que eu não sei quantos mil metros tem, acho que é mais de 15 mil metros. Quase, né? 10 mil metros quadrados. 10 mil metros quadrados. E na pandemia, com fica em casa, não pode ninguém pregar, e tem restrição de 30%. Eu lembro que ele me ligava e falava, pode ir agora comentar um pouquinho para 40%, né? E então, Adson, como que foi tomar um passo de fé desse tamanho e, não sei, eu acho que quadriplicou o valor do aluguel? Como que foi esse passo de fé? E fora a reforma, porque uma reforma hoje, acho que você gastou milhões ali para reformar aquele prédio. Parece uma loucura. Dia 25 de janeiro de 2021, nós estávamos há 10 anos no mesmo endereço. Como o senhor disse, nós tínhamos uma infraestrutura para 600 pessoas sentadas, entretanto nós estávamos com 2 cultos. Então nós tínhamos uma membresia de 1.000 membros. Imagina, nós tínhamos um galpão do lado da escola, uma estrutura completamente independente, mais um estacionamento para 115 carros. Uma estrutura que qualquer pastor, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, estaria satisfeito. Eu também estaria satisfeito, estava extremamente satisfeito. Mas de repente, num período de oração, pandemia e etc, eu pregando online, as pessoas se convertendo, as pessoas chegando, como o senhor disse, eu faço um café com o pastor, e a cada 3 meses eu tenho apresentado 200, 300, 150 pessoas, novos membros na igreja. E naquele fervo da pandemia, 30%, 40%, eu ligava para pastor Rinaldi, dentro dos protocolos políticos, o que eu posso, 30%, 40%, etc, você sempre me orientando. De repente, nós estamos num período de oração, dia 25 de janeiro de 2021, Deus dá uma palavra profética. Eu creio, eu não sou sensacionista, eu sou continuista, então acredito nos dons espirituais, e Deus trouxe Acredita em profecia? Eu acredito, sou continuista. 1 Coríntios capítulo 12, sou continuista. E naquele período de oração, nós orando pelo Brasil, orando pelas igrejas, Deus deu uma palavra a uma profetisa. Deu uma palavra como Deus deu a Ágapo. Quando disse para Paulo, pega a sua cinta e amarra, ela disse bem assim, pastor, Deus disse para o senhor dar 25 passos com as pernas abertas. E eu dei 25 passos. Ela disse assim, cada passo é 1 metro. São 25 metros. Deus está dizendo, assim será o comprimento do próximo altar da igreja que o senhor vai presidir. Uau! Eu pensei comigo, poxa, isso aqui deve ser uma coisa futura. Quando foi 9 de fevereiro, eu estava com uma chave de um espaço de quase 10 mil metros quadrados, e o galpão principal da igreja da cidade de Maf são 25 metros de comprimento. A igreja atual que nós adquirimos, o aluguel passou literalmente no meio da pandemia 3 vezes mais. Então nós pagamos 25 mil de aluguel, fomos para 55 mil de aluguel. Investimos quase 2 milhões de reforma. Aí você vai me perguntar, qual caixa tínhamos? Nenhum. Quanto tínhamos? Nenhuma. Só decidimos ouvir Deus falar. Tem coragem de sair do barco e caminhar? Deus providenciou tudo. E há um detalhe importante. Sem ser refém de ninguém, sem negociar princípios, tudo acreditando que Deus é Deus do maná, Deus da providência, e sem negociar a fé de ninguém. Aquele pastor que está aí com 40 pessoas, que está com 70, está angustiado,
está no meio de crise, está se sentindo traído, gente indo embora da igreja, aquele pastor que tem que pagar a conta, a igreja não está arrecadando, está sufocado. Qual a mensagem que você dá para eles? A mensagem que eu dou para você, pastor, é que essa igreja eu assumi aos 23 anos de idade e tinha só 13 pessoas. Eu já passei muita coisa. Eu já palestrei, dei aula para pagar aluguel. Já vendi carro e já dei carro meu para pagar aluguel da igreja. Só que uma coisa que eu posso dizer, continue. Significa que não é porque você desentulhou os poços e houve inimizade como Isaac, contenda, que você deve parar. O sucesso ministerial está em ter continuidade. Não pare, continue, porque o importante é que Deus te chamou e te vocacionou. Ministério não é um milagre, é um processo, e você está no processo. É perseverança, então. Sempre. Qual foi sua maior realização? Minha maior realização. Sua maior conquista? Minha maior conquista. Você sabe que a maior dificuldade que eu tive ministerialmente foi as limitações acadêmicas que eu tive quando era jovem e era adolescente, era criança. Eu tenho dislexia. Então a dislexia é uma dificuldade de interpretação de texto, de leitura. Foco, né? Foco, entre outras coisas. De repente, o ano passado, esse ano eu comemoro 20 anos de ministério, nós estamos em 2022, 30 de abril eu comemoro esse ano 20 anos de ministério. O ano passado a Sociedade Bíblica me convidou, me apresentando um projeto de uma Bíblia que poderia se encaixar com a comemoração ministerial. E esse ano eu lancei a Bíblia Pergunta Por Quê? Pela Sociedade Bíblica. Depois de ter lançado quase 15 livros e olhar uma Bíblia que tem notas introdutórias minhas, uma Bíblia que tem um curso de crítica textual minha, uma Bíblia que supera todos os princípios, eu olho lá atrás e vejo um menino, um jovem com tantas limitações que decidiu dizer, eu não sou o diagnóstico daquilo que dizem, e superar, e estudar, fazer formações acadêmicas e ter uma Bíblia com o seu nome, isso aqui é só para a glória de Deus. Uau, é muito forte isso daí, né? Essa é a sua maior conquista até então. Eu sei que eu falo que a minha maior conquista é a minha esposa, Sim. né? Porque o duro é você fazer um bom casamento. Isso. O casamento é uma caixinha de surpresas. E eu tenho muitas conquistas. Essa Bíblia, ela você vê como sendo uma herança que você vai deixar para as próximas gerações, um legado que você está deixando nesse mundo? Total. Na verdade, eu não digo que a Bíblia será o legado. Legado é o que você deixa nas pessoas. E essa Bíblia, eu não entendo ela como legado. Eu digo que o que essa Bíblia representa e os ensinamentos são legado. Porque nem todo mundo terá a possibilidade de adquirir essa Bíblia, mas todas as pessoas terão a possibilidade de me ouvir pregar. Você está falando aqui sobre tantas coisas boas e você já conquistou tantas coisas, mas qual que é o seu sonho? Eu sei que você sonha muitas coisas, né? Mas qual que é o seu maior sonho? Meu maior sonho, eu tenho 38 anos de idade, hoje Deus me deu a oportunidade de pastorear vários pastores interdenominacionais. Deus me deu o presente de ser mentor de vários pastores. E meu maior sonho é ter a oportunidade de ter reuniões absurdas, mundialmente, com vários líderes para tempo de mentoria. Eu já vivo isso, mas de forma micro. Meu maior sonho é ter isso de forma macro, ter a importância e relevância de abençoar vários ministérios. Porque existem vários ministérios grandes, mas existem vários pastores independentes que precisam ser mentoreados, precisam de suporte pastoral. Eu sei que você tem vários casos, várias experiências com Deus, mas qual foi sua maior experiência com Deus, assim, que mudou a sua vida, virou uma chave na sua vida? Eu tinha 16 para 17 anos de idade, eu era regente de mocidade, e depois de um culto que eu preguei pela primeira vez, eu preguei Mateus 7:24, e nós estávamos voltando todos nós jovens, e eu estudei. Quando eu cheguei para pregar, eu falei tudo em 7 minutos. E eu me lembro que dentro da perua, naquela época, a antiga Kombi, um jovem amigo nosso disse assim, Deus não te chamou para pregar não, isso não é sua vocação não. Eu cheguei em casa, entrei no meu quarto, fechei a porta, luz tudo apagada, e eu dobrei o joelho e me debrucei à minha cama.
Triste, né? Triste. E eu me lembro naquele dia, tudo apagado, olhos fechados, e eu disse, Senhor, me dá o dom da palavra. Eu estava com a minha Bíblia fechada na frente, mas tudo apagado, e um clarão acendeu dentro do meu quarto. É como o ambiente que a gente está, mesmo com os olhos fechados, se você acender uma luz, você vai perceber que a luz acendeu. E quando eu percebi que uma luz acendeu e eu senti um calor no meu corpo, na minha fronte, e eu não tive coragem de abrir os olhos. Mas eu senti do meu lado o colchão abaixar como se alguém sentasse do meu lado. Uau. E quando alguém sentou do meu lado, eu senti um temor na minha alma. Eu não sei quanto tempo durou, e de repente a pessoa levantou e o clarão sumiu. Quando eu abri os olhos depois daquele temor, eu abri a Bíblia e daquele dia em diante os textos começaram a saltar aos meus olhos como chama de fogo. Uau. Naquele dia o Espírito Santo disse para mim, estou te dando o dom da ciência da palavra. Uau. Essa foi a maior muito forte. Você está falando isso daí, eu fui pregar numa comunidade bem carente, estava eu e um homem de Deus, e aí eu comecei a orar no final do culto, né? E de repente, esse homem de Deus, ele olhou para uma menina de 12, 13 anos e aparecia entrando muitas letras, ele via muitas letras entrando assim, parecia um redemoinho de letras sobre aquela menina. E aí nós fomos orar por ela, ele me falou, mas ele só tinha a visão aberta, ele não sabia discernir, ele não sabia orar. E aí eu fui orar por aquela menina e a mãe chegou, né? E aí eu falei para a mãe o que estava acontecendo, e ela falou assim, a minha filha, ela não consegue ler, não consegue aprender a ler, não sabe escrever, ela tem uma dificuldade muito grande, tinha 12 para 13 anos, e naquele dia ela foi visitada pelo Senhor, e naquele dia Deus mudou a vida dela. Meu Deus. Né? Então olha só, o que uma experiência com Deus, uma busca com Deus pode fazer. Pastor Adson, qual que é o seu maior medo? Meu maior medo? Perder minha esposa e meus filhos. Esse é o seu maior medo? Meu maior medo. Porque é a única coisa que tenho. A gente... a família é tudo, né? Tudo. Entre a igreja, entre o ministério, minha esposa e os meus filhos, eu fico com a minha esposa e meus filhos. E qual foi sua maior decepção? Minha maior decepção? A deslealdade. Minha maior decepção é a deslealdade. E essa decepção não é única, é todos os dias. Eu venho de uma criação que a mentira e a deslealdade não combina e não concilia. E infelizmente o ministério é acompanhado de pessoas desleais. Como que você lida com aquela pessoa que chegou, aquela ovelha que chegou sangrando, machucada, cheia de berne, carrapato, carrapicho, toda peluda, e você passa azeite no focinho da ovelha, você tosqueia a ovelha, você tira a doença da ovelha, você deixa ela boazinha, e de repente ela vira para você e fala assim, Pastor Adson, chegou... Deus falou comigo, porque ninguém que sai da igreja assume, né? Uhum. Todo mundo joga nas costas de Deus. O meu tempo aqui acabou, eu vou embora. Como que você lida com esse tipo de sentimento que milhares de pastores lidam com isso todo momento? Eu vou dizer uma coisa para você, pastor Rinaldi. Eu comemoro 20 anos de ministério. Os meus primeiros 15 anos de ministério eu sofri demais. Mas absurdamente. Com um sentimento de desmame e de luto quando uma ovelha chegava no meu gabinete, e isso aqueles que comunicavam, porque tem os desleais que sem ética que nem comunicar comunica, que provam de você que não são ovelhas, na verdade são sanguessugas, sugam e vão embora e nem te dão satisfação. Os últimos 15 anos eu sofri, mas dos últimos 5 anos pra cá eu aprendi a digerir algumas coisas. Aí você deve estar perguntando, como? Eu descobri que para alguns eu sou um médico e para outros eu sou pai. Para alguns a igreja é um hospital, para outros a igreja é uma casa. Então eu entendo que algumas pessoas vão chegar doentes, vão ser tratadas, vão se recuperar, mas vão receber alta e vão embora. Outras vão chegar doentes, serão acolhidas, mas vão entender que aquele ambiente não é hospital, é casa de família e vão ficar.
Então, quando alguém chega no meu gabinete, depois de um período 1, 2, 3, 10 anos, e diz assim, pastor, Deus disse pra mim, porque às vezes a gente espiritualiza demais, a gente toma decisão pessoal e coloca o nome de Deus sobre o assunto. Então, eu entendi, essa pessoa entendeu que isso aqui é um hospital. Então, hoje já não me dói mais. Eu aprendi muito isso com meu pai, né? Meu pai, ele tem 50 anos de ministério, e o meu pai, ele lida com esse assunto, é igual apertar ligar e desligar a luz, né? E ele chega, ele desliga e ele não sente nada. E teve uma vez, eu lembro que no meu começo de ministério, há 30 anos atrás, eu cheguei para ele e ele já tinha 20, né, de ministério. Eu falei, mas o que é isso? Ele falou assim, filho, isso sempre teve, sempre vai ter. O ministério é que nem um ônibus, entra a gente por uma porta e sai por outra porta, mas o que importa é o nosso objetivo e é nós chegarmos no final, porque é melhor o final das coisas do que o começo delas. E muitos vão nos deixar, mas muitos vão entrar, e a glória, ela é de Deus. Então ele desliga numa facilidade, e eu ainda sofri uns anos, mas depois eu aprendi a desligar também. E acontece que até no nosso meio a gente percebe que os pastores sofrem muito, às vezes a família do pastor sofre muito, né? Por isso que o pastor precisa literalmente mentorear sua família para esses momentos. Eu sempre digo uma coisa clara, se você tiver a capacidade de desmamar sua família de algumas coisas, você sofre menos. Inclusive eu até convidei o apóstolo Joel Pereira para estar aqui também, e ele compartilhou, acho que inclusive estava com nós dois, né? Isso. Sobre essa situação, você ter uma igreja em célula e uma igreja com célula, Isso. né? Você empodera demais uma liderança da igreja, e ela está debaixo dessa visão da igreja, e Deus dá o crescimento para essa liderança, porque ela está debaixo da sua liderança. E ela acha que está crescendo por meritocracia. Com meritocracia. E ela não sabe, por exemplo, o que é passar pelas dificuldades ministeriais. A gente que já passou por tanto, a gente dá uma risadinha e fala, calma que o calo vai doer. Vai doer. Vai doer e vai chegar. E o apóstolo, ele falou muito sobre esse tema também. Você se enquadra em qual dom ministerial? Dos 5 dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestres, qual que é o dom que você fala, esse é o meu dom, eu brilho aqui? A gente brinca que o indivíduo pode ter os 5 ministérios, e o indivíduo pode ter 1 ministério, pode ter 2 ministérios, mas eu tenho alguns ministérios que eu acho que eu me encaixo nos 5 ministérios de Efésios 4:11. Eu sou um mestre, eu sou um pastor. Às vezes eu tenho um viés evangelístico, mas eu não sei se eu sou um evangelista, mas pastor e mestre é o que eu sou. Uau, pastor e mestre. Eu não sei se você lê a Bíblia, se você começa a ler por inteiro, você lê salteado. Você já leu algumas vezes a Bíblia, eu tenho certeza disso. E você conhece tantos heróis da fé, tantos homens de Deus. Se você tivesse que escolher uma mesa para se assentar, vamos tirar Jesus, né? E eu sempre faço a pergunta, se tivesse uma mesa para sentar, tivesse lá Pedro, Paulo, Tiago, João, se tivesse lá Noé, Adão, tivesse Maria, tivesse os profetas, Isaías, Jeremias, tivesse Moisés, Abraão, os patriarcas, tivesse as mulheres da Bíblia, qual mesa você sentaria em primeiro lugar para passar uma tarde, um almoço e até a tarde para você discorrer sobre as coisas de Deus? Eu me identifico com José no campo biográfico. Eu gosto da história de José. Mas com quem eu sentaria para tomar um café era com Moisés. Ainda que respeitando muito a história de José e se identificando com a história dele, mas era com Moisés que eu queria se sentar. Dwight Littlemood. Por quê? Isso. Dwight Littlemood vai dizer que Moisés viveu 120 anos. 3 níveis de sua vida. 40 anos no Egito, no palácio. 40 anos na casa de Jetro e 40 anos no deserto. Dwight Littlemood vai dizer que ele viveu 40 anos da vida dele, o primeiro, achando que era alguém. Os segundos 40 anos, Deus mostrou para ele que ele não era um ninguém. E os últimos 40 anos da vida dele, Deus mostrou que Deus usa um ninguém para a glória do seu nome.
O que eu perguntaria para Moisés é: como foi para você viver esses 3 níveis da sua vida? Uau, é muito forte. Eu acho assim que a maior ruptura dele foi do primeiro nível para o segundo, né? E o livro de Hebreus, capítulo 11, fala que ele não escolheu ser filho da filha de Faraó, que era a família real do Império Mundial, era o Egito, e ele escolheu ser filho da escrava. Ele escolheu a origem dele. A Bíblia fala que ele perseverou e ele deixou o Egito para trás. Eu também, eu me identifico agora contigo, porque Moisés ele foi prefeito, foi executivo, foi legislador, e ele foi o do judiciário. Ele criou os tribunais pequenos, até questões como soberania de um país, enfrentar inimigos, até também a parte sanitária ele ensinou. E assim, o que eu gosto de Moisés é que ele já velho, ele sobe em cima do monte e ele fala: eu quero uma experiência nova, Senhor, eu não quero mais ver, não quero mais ouvir o Senhor, eu quero te ver, né? E ele tinha os seus momentos com Deus era tão intenso que teve um dia que Deus falou para ele: Moisés, desce lá, mano, vai pra guerra, porque o povo tá se perdendo. Eu gosto de Moisés e dentro de tantas coisas de Moisés, mas o que me deixa mais chocado é o capítulo 3 de Shemot, Êxodo. Verso 1 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Quando a gente lê aquilo, a gente não percebe a coisa mais importante que está naquele texto. Fazia 40 anos que ele apacentava aquele rebanho, sem nunca ter visto nada, mas continuava fazendo. Uau! E o rebanho não era dele, né? E o detalhe: quantas vezes ele ajudou nos partos do rebanho, sepultou outras ovelhas, mas continuava apacentando. Até que ponto eu continuo fazendo sem ver nada? Uau! E foi esse sogro dele que ensinou ele a criar os tribunais. Êxodo 18. De pequenas causas. Deixa eu aproveitar que eu tô com o teólogo, eu vou perguntar o porquê. Né? Gênesis 6, houve um reset mundial. Deus viu a grande corrupção do ser humano e veio o dilúvio, aconteceu um cataclisma, Deus mudou a polarização do norte para o sul e do sul para o norte, e aí a terra, houve uma grande tempestade, inundação. Só que um pouquinho antes fala: as filhas de Deus e as filhas dos homens se deitavam com os filhos dos homens, e muitas pessoas falam que são os anjos caídos. E eu pergunto: é verdade essa teoria? Por que está escrito isso na Bíblia? Me explica. Fala dos Néfilins também. Falam que um desses anjos caídos, os Néfilins, eram faraós, foram líderes das grandes dinastias, faziam coisas de tecnologia que até hoje não se dá para fazer, e eles faziam naquela época. Então, eu, como bom aluno, também mentoreado pela vossa pessoa, me explica isso, mestre. É simples, às vezes, acho que a sua colocação foi bem assertiva. Tese, lenda. Existem muitas coisas que são chamadas de lendas, o que nós chamamos de fábulas judaicas. Paulo vai utilizar essa expressão: não dei das fábulas judaicas. Quando o texto diz que as filhas dos homens se deitavam com as filhas de Deus, nós estamos falando da linhagem de Sete e da linhagem de Caim. Não tem nada sobre anjo. O anjo é um ser assexuado. O anjo não se apodera do corpo de ninguém, nem tampouco. Outro dia, no sala de aula, alguém disse assim: pastor, assim como o demônio entra no corpo de alguém, o anjo pode entrar? Ele disse assim: ele pode, mas não existe nenhum fato bíblico registrado. Não existe um fato bíblico registrado. O demônio entra no corpo de alguém baseado em uma rebeldia dele, e é sobre isso. Só que quando o texto diz que os filhos dos homens se deitam com as filhas de Deus, o texto está dizendo sobre a linhagem de Sete. Não se esqueça que Caim matou Abel. E na linhagem de Abel veio a linhagem de Sete. E da linhagem de Sete voltou-se a invocar o nome do Senhor, Enos. Por isso que é a linhagem de Deus. Agora a linhagem de Caim é a linhagem da rebeldia. E aí nós temos aí o casamento. Vai, pergunta. E Apocalipse que fala que o anticristo não, o inimigo vai dar vida
ele vai dar vida aos seres. Sim, mas a gente precisa ter a linha de interpretação. Não, deixa eu concluir a minha pergunta. Que vida é essa? Será que vai ser, vai haver uma, como é que fala quando você pega uma ovelha, tem a dole lá, você faz a... Em laboratório. Me ajuda aí. O clonagem, será que haverá uma clonagem e Satanás colocará o espírito... quando fala que ele dará vida àquilo, ele colocará o espírito maligno sobre aquela... Me explica aí, explica para os nossos internautas. O texto de Terrilim, que é Salmos, o salmista vai cantar dizendo: é o eterno que dá vida e o eterno que estabelece toda a criação. O anticristo nunca terá o poder criacionista. O próprio Deus, no texto de Gênesis, Deus grita aos animais irracionais dizendo: terra, produz animais, águas, produza peixes. Só que o homem, o texto diz que o Senhor sopra sobre ele. Não é ruach, a vocalização é ruá. Deus sopra sobre ele o ruá, o sopro de vida. Então, o anticristo não terá. O texto ali, a gente precisa utilizar o que nós chamamos de crítica textual exegética. O texto ali não é literal, é interpretativo. Ok, então já que nós entramos aí em Apocalipse, né? O que você está vendo hoje? Guerra na Ucrânia, guerra em vários países, uma movimentação de Gog e Magog, agora uma aliança entre Rússia, sim, Irã e Turquia. A gente vê, se você olhar o mapa mundi assim de Israel, você seguir assim, vai dar em Moscou, né? Claro. Então é o Reino do Norte, isso é muito claro, Gog e Magog. Você vê essa movimentação acontecendo, pestes, essa pandemia, isso são sinais da vinda de Jesus? Já entramos nas dores de parto ou não? Eu sou dispensacionalista e pré-tribulacionista. E como um bom dispensacionalista e pré-tribulacionista, nós estamos passando pela tribulação, não pela grande tribulação. Nós estamos estabelecendo o que nós chamamos em Apocalipse capítulo 12. A mulher está em trabalho de parto, mas não deu à luz. Como dispensacionalista e pré-tribulacionista, eu acredito na linha teológica, a igreja será tirada antes da grande tribulação. Então, a igreja está passando pela tribulação, não pela grande tribulação. Paulo fala, acho que é Paulo que fala, que o anticristo, o iníquo, só será revelado quando for tirado aquele que o detém. Isso aí. Quem que detém o anticristo? O espírito do anticristo no mundo hoje é o Espírito Santo por meio da sua igreja. E quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo. E aí é um erro interpretativo que outro dia alguém disse bem assim: então quando a igreja for tirada, o Espírito Santo será tirado da terra? Não tem como o Espírito sair da terra, porque ele é coigual e coeterno, com o Pai e com o Filho. Ali uma figura de linguagem. Por quê? Porque o Espírito Santo é amigo do noivo. E quando eu digo que o Espírito Santo será tirado da terra, é que o Espírito Santo não exercerá mais o papel de convencer o homem do pecado e do juízo. Então, quando o Espírito Santo sairá da terra, sairá com a noiva numa figura de linguagem. Ele não convencerá mais. Já convidei, inclusive, o nosso amigo pastor Lamartine Pozella, que é muito bom. Que é muito bom. E eu converso com vários grandes pastores e cada um em alguma questão muda ou pensa diferente. E o meu pai, por exemplo, ele tem a mesma linha teológica sua, ele é pré-tribulacionista. E você é o quê? Também. Também sou pré-tribulacionista. Só que de vez em quando, como a gente vê fogo para todo lado, a gente fala, meu Deus, porque eu tô aqui no parlamento e o parlamento, você sabe que a gente vê uma guerra cultural muito grande. E existe uma perseguição, né? O mundo nos odeia. Claro. Então, a gente acaba enfrentando perseguições que, tanto guerras como perseguições, nós não tivemos um dia na Terra sem que tivesse guerra no mundo. Então, a guerra é um sinal da vinda de Jesus, mas sempre houve guerra. Na sua opinião, a ciência evoluiu muito. 100 anos, esse ano nós estamos comemorando 100 anos do rádio. 1945, televisão. 1989, internet. 2007, o advento do smartphone e a grande revolução tecnológica. E agora Elon Musk quer colocar um chip dentro do cérebro para poder fazer as pessoas emagrecerem, acessarem a internet. Hoje eu já atendi aqui uma pessoa no meu gabinete
que ela tinha distonia, uma doença degenerativa, uma doença que atrapalha a coordenação motora da pessoa. E até eu dei uma palavra para ela muito, muito boa, e ela fez uma cirurgia e ela colocou um chip, e acabou com o problema dela. Ao seu ponto de vista, qual seria a marca da besta? Seria um chip? Porque essa marca seria colocada ou na fronte ou na sua mão. Biblicamente não existe literalmente uma aplicação sobre o que é a marca da besta. Os mais radicais diziam que era uma tatuagem. Quando eu era jovem, dizia que a marca da besta era a tatuagem. Hoje já não é mais. Outros diziam que a marca da besta era também o brinco. Já não é mais. Agora a marca da besta é um chip. Daqui a pouquinho também não vai ser. Por quê? Porque a marca da besta não está correlacionada sobre cosmovisão temporal. É atemporal. Então nós precisamos entender isso. Então seria um sistema? Sistema. A marca da besta é um sistema, não uma coisa visual. E eu faço-lhe uma pergunta. Temos tecnologia hoje para o cumprimento do Apocalipse? Totalmente. A Bíblia diz em Colossenses, cumprindo a plenitude dos tempos, revelou o seu Filho. A plenitude do tempo foi quando as estradas foram estabelecidas por César Augusto, o primeiro imperador de Roma. Cristo só nasceu na plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos era quando as estradas davam acesso a todos os países. Porque o Cristo, o Deus encarnado, não veio só para a Judéia, não veio só para Jerusalém. Por isso que quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho, é porque ele veio na plenitude dos tempos, porque as estradas davam conexões. Cristo está voltando. E dentro desse contexto, pegando essa base, plenitude dos tempos, se Cristo veio quando as estradas davam acesso às sociedades e a países e às cidades, Cristo está voltando porque a tecnologia aumentou, triplicou, estabeleceu conexões para pauquear a volta de Jesus Cristo. Então Jesus está vindo, e eu não sei o dia, não sei a hora, mas a tecnologia está muito avançada para a volta de Cristo. Eu estava assistindo um vídeo essa semana, o vídeo do Caio Fábio. E o Caio Fábio, ele estava falando sobre que a igreja presbiteriana, ela virou uma seita, né? É difícil você pensar como uma igreja que tem um fundamento tão bíblico como os presbiterianos, uma igreja tradicional, vire uma seita. Ele tem falado muito sobre essa questão. Mas por que virou assim? Porque não aceita os efeminados, os gays, as lésbicas. Então eu sou aceito também. E aí eu queria entrar nesse assunto com você. Hoje existem algumas doutrinas, como universalismo, todo mundo vai ser salvo, inclusive Satanás será salvo na última hora. Existem também outras como a graça, a hipergraça. A graça que é para todo mundo, é o amor. O pessoal fala que é tudo por amor, amor. E a gente, e nessa visão, todos os outros, todas as outras coisas inerentes de Deus, como a justiça, a verdade, elas são tolhidas, são separadas. Como que você lida com essa questão a nível sexual? Eu vejo, por exemplo, o pessoal citando a Bíblia sobre o amor, inclusive muitos de esquerda, e eles esquecem de falar, por exemplo, de Jesus em Apocalipse. O Jesus entrou no templo com Azorrague, ele entrou com uma arma, né? E ninguém fala sobre isso. Então eles veem um Jesus muito permissivo, né? E Jesus não veio para condenar, mas haverá um tempo de condenação logo em seguida, logo após que nós sairmos daqui. Então eu queria saber de você como que você lida dessa questão sexual, que ela é muito debatida nas cartas do Apocalipse. A primeira coisa que eu preciso entender é que se uma igreja se torna seita na perspectiva que ela não aceita no rol de membros alguém que pratica fornicação, prostituição, quer seja no segmento heterossexual ou homossexual, então isso me faz agora ser uma seita também. A Presbiteriana do Brasil, uma igreja reformada que tem as suas confissões, a confissão de Westminster, e tem suas bases, os 5 solas e um de sola escritura, e um dos líderes amigos, o Sr. Hernandes Dias Lopes. Não é uma seita. Não é uma seita baseada nisso. Divergimos em alguns pontos,
Um dos pontos é o sensacionismo. Eles acreditam que os dons cessaram. Eu sou continuista, mas isso não nos faz, nem eu ser seita, nem ele ser seita. Agora, sobre o cunho sexual. O grande problema é que a palavra inclusão tem sido literalmente deformada. Existem igrejas inclusivas. O que é uma igreja inclusiva hoje no campo deformado da palavra? Igrejas que aceitam a diversidade sexuais e incluem as pessoas como rol de membros em suas atividades. Ok? Isso não pode. Nossa igreja, existem 10 credos. E o 8º credo da nossa igreja, alguém que vai se tornar membro no campo jurídico, e aí eu digo aqui para os pastores tomarem cuidado com isso, que não receba nenhum membro ou qualquer pessoa sem antes estabelecer o credo religioso da sua igreja e comunicar: o credo da nossa igreja é tal. O 8º credo diz assim: nós somos uma igreja inclusiva na perspectiva de pecados ou de pecadores. Nós aceitamos os pecadores na igreja. Entretanto, esse alguém que quer ser aceito precisa reconhecer que está em ato de pecado, quer seja em qualquer perspectiva, que precisa nascer de novo. E o 8º credo diz assim: nós não acreditamos em um casamento entre homem com homem e mulher com mulher. Outro dia, uma discussão, alguém disse assim: Jesus nunca falou do casamento homoafetivo, contra o casamento homoafetivo. Eu falei: Jesus nunca falou, mas Jesus afirmou o casamento hétero. Quando Jesus diz assim: e disse em Marcos, Deus criou homem e mulher. E o texto diz: e deixará o homem pai e mãe, iniciar a sua esposa, e ambos se tornarão uma só carne. Jesus não falou contra, porque Jesus não tinha necessidade. O que Jesus estava falando é: estou afirmando o poder criacionista conjugal heterossexual. O apóstolo Paulo, 1:26, 1:20 a seguir, vai denunciar a deturpação da imagem conjugal, que antes era de homem com mulher e agora é homem com homem. Então, como é que eu trato disso? Eu tenho gente, pastor Rinaldi, que às terças-feiras frequentam os cultos na igreja que sou pastor, mas eles sabem do credo religioso da nossa igreja. E eles não são constrangidos, não são violentados, não são ofendidos. Eles são amados, né? Totalmente. Eu desafio qualquer pessoa a ir aos meus cultos de terça, cultos de Cristo, o culto onde nós celebramos a Cristo, de terça e aos domingos na igreja que presido, você vai encontrar pessoas lá que vivem vício de cocaína, pessoas que vivem um vício da mentira, vício do roubo, vício da mau caratismo, gente que tem prostituição heterossexual, gente que tem prostituição homoafetiva, que estão lá me ouvindo. Por quê? Porque a igreja é um ambiente que precisa transmitir cura. Eles não estão lá constrangidos, só que existe uma confissão de fé. Eu não negocio princípios bíblicos para que essas pessoas, em qualquer esses sentidos que eu acabei de falar, para que elas se sintam agregadas ao corpo de Cristo. Eu só posso fazer parte do corpo de Cristo quando eu passo pelo processo de um novo nascimento. Eu vou dar uma apimentada agora na nossa conversa aqui. Bom, eu acompanho você, mas eu fiquei sabendo, isso não foi nem estando com você, mas eu acabei vendo pela internet, né? A internet hoje, todo mundo dá palpite, todo mundo comenta, e saiu em um determinado meio de comunicação cristã que um cantor, um líder de louvor da sua igreja... Fuxico Gospel! Fuxico Gospel. Ele assumiu a sua homossexualidade, ele postou fotos, ele abraçando, beijando, né? Uhum. E aí houve aquele burburinho geral, e eu queria saber como que você lidou com essa situação, porque eu gosto muito dele. Sim, e também você gosta muito dele. Ele tem um dom sobrenatural de Deus, que é o dom da música. Como que você lidou com isso, e como houve o desfecho dessa situação, que até hoje ninguém falou, só explodiu a bomba e parece que ele foi expulso, alguma coisa assim. O que aconteceu? Eu tratei com muita naturalidade. Por quê? Primeiro porque outro dia mesmo ele fez aniversário, eu dei parabéns para ele, tenho um contato direto com ele, e torno a repetir novamente, nossa igreja é inclusiva na perspectiva de pregar o evangelho a todos e abraçar a todos. Isso aqui vai como recado e orientação aos pastores. No mês de janeiro eu tive um conselho de ética, e uma igreja saudável tem um conselho de ética.
Então as coisas são tratadas internamente no Conselho de Ética e passado todo a liderança da igreja. No mês de janeiro ele foi afastado de suas funções ministeriais a partir do momento que me trouxe essa guerra interior que ele tinha e quando ele cedeu, porque guerra todo mundo tem. Ele pediu afastamento? Não, ele me trouxe a situação e eu como pastor, eu estou em guerras e essas guerras não suportei, sucumbiu? Então você vai ser afastado para ser tratado. Foi isso como pastor e igreja fizemos. Porque assim como ele teve uma recaída homoafetiva, acontece com o jovem que tem uma recaída também heterossexual de prostituição. O grande problema é que a gente trata as duas coisas, parece que alguém que tem uma fornicação homoafetiva é pior do que alguém que tem uma recaída de uma relação de prostituição heterossexual. Tratado da mesma forma. Mas você falou que você separou ele para ser tratado. Homossexualidade é doença? Não, é uma conduta moral. Uma conduta moral. É um pecado. É um pecado. A sua visão é um pecado. Não é doença. Ele não precisa de cura gay, não. A sua visão ou a visão bíblica? Não, a visão bíblica. Visão bíblica. Segundo o texto sagrado, é uma direção que o indivíduo toma. A Bíblia diz bem assim. Olha o que a Bíblia diz. Um abismo chama outro abismo. A decisão de caminhar para esse abismo é do homem. É o homem que decide. Aquele que está limpo se limpe mais, aquele que está sujo se suje mais. É uma decisão. Então, quando ele me procurou em janeiro, eu fiz o afastamento dele. Infelizmente, uma decisão pessoal dele, pastor, eu não quero assumir, obrigado por tudo. Tanto que na nota em seguida ele colocou, eu tive todo o suporte da igreja, do meu pastor, da minha pastora, mas foi uma decisão particular. Qual é a necessidade de eu fazer mais exposição dele ou dessa situação? Desnecessária. Se ele próprio e própria igreja sabia que em todas as formas eu sempre assisti, abracei, e até hoje, se ele me chama, converso, se ele fala assim, pastor, hoje eu quero voltar aos preceitos do texto sagrado. Nego, tá aqui. Domingo passado, retrasado, ele foi à igreja. Estava lá na igreja, mesmo hoje, assumindo sua condição homoafetiva, ele não recebe nenhuma discriminação, mas ele sabe da minha confissão de fé e a confissão de fé da igreja. Ele não tem atividade ministerial, ao contrário de algumas igrejas, que sabe que alguns vivem em ato de prostituição heterossexual e continuam no púlpito cantando e tocando, e também vivem em atitude de prostituição homoafetiva e continuam cantando e tocando nas igrejas aí. Mentira. É tudo. Mau caratismo. Ok. Eu acredito que ficou claro, né? Eu queria falar sobre o dízimo. Você é a favor do dízimo? Eu não posso condenar o dízimo. A Bíblia diz que eu sou filho de Abraão. E eu não sou filho... Mas o dízimo, quem começou o dízimo foi Abraão. Sim. Mas o dízimo é lei e graça ou veio antes da... Agora, da lei? eu sabia que você ia me perguntar isso. A Bíblia diz em João 1,17, olha o texto de 1,17, diz bem assim, a lei foi entregue através de Moisés e a graça e a verdade vieram através de Jesus. Então, mitzvot, a lei veio através de Moisés, só que o dízimo está antes de Moisés. Nós estamos falando de dois tipos de dízimo. O dízimo abraâmico, Gênesis 14, 18, e o dízimo mosaico. O dízimo mosaico está correlacionado à tribo de Levi. O dízimo abraâmico não tem tribo de Levi. A Bíblia diz que Abraão estava vindo do campo, depois de guerras vencidas, e encontrou com Melquisedeque. Melquisedeque não intimou ele para entregar dízimo. Foi voluntário? Voluntário, porque dízimo é uma ação de amor e fé. Já na lei mosaica não é ação de amor e fé. Então, mas Jesus, ele não fala dizimai. O que Jesus fala sobre o dízimo? Jesus nunca anulou o papel do dízimo. Mateus 23, 23. Jesus diz bem assim, vocês dão dízimo do hortelã e do coentro, mas desvalorizam a misericórdia. Jesus disse, então não façam essa. Jesus faça essa também. Então Jesus nunca desconstruiu a ideia do dízimo. É engraçado, quando nós pegamos o texto de Romanos, quando Paulo vai falar sobre 5 ofertas. Das 5 ofertas de Vaikra, de Levítico, capítulo 1 de Levítico até o capítulo 6, das 5 ofertas, 4 ia sangue e 1 não ia sangue. Está no capítulo 2, que é a oferta de cereal. A oferta de cereal era um indivíduo que fazia uma massa, levava para o templo, e o sacerdote colocava um punhado na mão, que era chamado de mácia, primícia. Ele subia até o altar de holocausto, queimava no altar de holocausto o incenso, essa fumaça ou esse punhado, e o resto que sobrava comia. Agora preste atenção,
Paulo vai usar o texto de Romanos dizendo bem assim: assim como as primícias são santas, toda massa o é. O que é que Paulo está dizendo? Enquanto as ofertas de sangue foram abolidas com o sacrifício de Cristo na cruz, a oferta de massa não foi abolida. Uau, ok. E você cobra na sua igreja 5 ofertas? Rapaz, tem gente cobrando tridízimo. Mas na sua não, né? Na nossa igreja não. Não. Na sua tudo é amor e é voluntário. Na verdade, eu ensino o princípio básico. Nós somos dizimistas por fé e amor. Então eu vou fazer uma pergunta aqui um pouquinho mais cabulosa. Para alguém servir na sua igreja ou tocar na sua igreja, precisa ser dizimista? Precisa ser dizimista. E aí por quê? Eu pergunto por quê. Por quê? Adriana Brasil, Cristiane Brasil, é filha do Roberto Jefferson, Cristiane Brasil? Sim. Isso. Eu acho que em 2008, se me falha a memória, e meus auxiliares poderiam me ajudar aí, a data, ela foi nomeada pelo presidente Michel Temer a ser ministra do Trabalho. E a filha do Roberto Jefferson foi nomeada a ser ministra do Trabalho. E no dia da sua nomeação foi cancelado. O Ministério Público achou por bem cancelar. E a pergunta que não quer calar é: por que o tribunal achou por bem que ano? 2018. Em 2018, ela foi nomeada ministra do Trabalho. E ela não assumiu. Você sabe por que ela não assumiu? Porque tinha contra ela um processo trabalhista. Então foi se estabelecido o seguinte: como é que alguém vai assumir o Ministério do Trabalho tendo contra ela um processo trabalhista? Isso não é moral. E há 3 princípios básicos na filosofia: moral, ética e caráter. Como é que alguém vai assumir um cargo se ela não tem moral para isso? E isso fere o seu caráter e não dará ela poder ético para falar. Então ela não pode assumir o cargo porque ela tem contra ela. Como é que alguém vai exercer o ministério se não consegue entregar nenhuma primícia no altar, reconhecimento de fé e amor? Se eu não tenho fé e amor para entregar uma primícia, como é que eu tenho legitimidade e autoridade para exercer meu ministério? Então isso é um mecanismo organizacional. Total. Por exemplo, o PT ele cobra 10% dos seus filiados. Dá o dízimo lá? Sim. Quer dizer que o dízimo na igreja eles são contra, mas entregar o dízimo do partido pode? Pode. Não, depende do partido. Tem partido que é uma taxa, tem partido que é uma oferta, tem partido que é 5%, depende, né? Mas é uma norma que acontece nas organizações. E nenhuma organização cresce se ela não tiver recursos financeiros. Como que você vê a questão hoje da questão judaizante dentro das igrejas, as pessoas buscando itens judaicos como o menorá, como o talit, como shofar. E eu tenho um shofar, né? Eu gosto do shofar, que é um chifre de antílope. Como que você vê isso hoje? Biblicamente, Paulo vai tratar a Galácia do Sul, a igreja de Gálatas, a desjudaizadamente o texto dentro da igreja. A igreja deixou de ser igreja e virou uma sinagoga judaica. Outro dia eu fui pregar e alguém disse assim: o shofar vai tocar para o Espírito descer. Eu disse: esse indivíduo é analfabeto biblicamente, porque eu não preciso tocar o shofar para o Espírito descer. O Espírito já desceu em Atos capítulo 2. Existem pessoas usando mezuzá na porta de suas casas. O mezuzá está no texto de Devarim. Entretanto, o mezuzá meu agora não está na porta, não é um mezuzá físico, o meu mezuzá é espiritual, é o sangue do Cordeiro. Mas Jesus não era judeu? Era judeu, mas eu não sou. Jesus criou o cristianismo? Jesus é o cristianismo. Ele não criou, ele é o próprio cristianismo. Por isso que a Bíblia diz em Atos que os Porque as pessoas falam aí, olha, esse cristianismo que vocês vivem aí, Jesus não veio criar isso, porque a religião dele era judaica. Pelo contrário, a Bíblia diz: e foi os discípulos pela primeira vez chamado de cristãos. Mas só que não existe cristão sem ser discípulo. Pegou ou não? Vou de novo. Foram os discípulos pela primeira vez chamado cristão. Tem gente sendo chamado cristão sem nunca ser discípulo. Não existe ser cristão se eu não for discípulo. Sou discípulo de quem? Cristo. Então eu só posso ser cristão se eu me submeter ao quê? A Cristo. A Cristo. Então, uma pergunta aí para os desigrejados. Existe uma corrente teológica, uma vez salvo, sempre salvo. Essa corrente teológica começou, inclusive, na Comunidade da Graça, 1900.
O pastor Carlos Alberto pregou muito sobre isso, teve muita repercussão na época. E de lá para cá, muitas pessoas, uma vez que eu aceitei a Jesus, me converti, eu estou salvo para sempre. Não vamos entrar na questão calvinista, claro, arminiana, né, que é um debate mais profundo e mais longínquo. Que você me fala sobre isso? Uma vez salvo, sempre salvo, ou eu posso perder a minha coroa? Uma vez salvo, sempre salvo. Eu sou salvo pela graça, mas não foi de graça. Eu sou salvo pela graça, mas não foi de graça. Eu não tenho meritocracia e não ajudo pela salvação. Então nenhuma obra minha vai me tornar salvo. Só que Jesus propõe uma parábola dizendo o seguinte: um senhor chamou seus 3 servos e deu-lhes a cada um segundo a sua capacidade. Para um deu 5 talentos, para outro 2 talentos, para o outro 1 talento. E depois de muitos dias veio e prestou conta com eles. Agora preste atenção no texto. Ele veio para prestação de contas. Esses servos não têm. Tudo que eles têm é do seu senhor. Mas o seu senhor volta para a prestação de conta. O que tinha 5 multiplicou, entrou para o gol do seu senhor. O que tinha 2 multiplicou, entrou para o gol do seu senhor. Só o que tinha 1 enterrou. E o texto diz que ele foi levado até os lugares interiores. Significa que o Senhor está dizendo: você é incompetente. Por que você é incompetente? Porque você não multiplicou. A pergunta que não quer calar. Significa que ele não trabalhou e não multiplicou, foi condenado? Então ele tem mérito nessa salvação? Então os outros 2, que multiplicou 5 e 2, só entrou no gozo do seu Senhor porque tiveram trabalho? Então é o trabalho que me leva à salvação? Sim ou não? Não. O que vale não é competência, é disciplina. Perdão, não é sobre capacidade, é competência. Obediência. Obediência. O segredo está aí. O que Cristo está estabelecendo é o seguinte: tudo que você recebeu foi de graça. E a única coisa que você precisa fazer é multiplicar. E se você não multiplicar, você será o incompetente no meio desse Então, ministério. se eu parar, você está me dizendo que se eu parar de servir... Eu não. O texto. Não, calma, deixa eu terminar, depois você fala. Você está dizendo assim: se eu parar e eu me escandalizar com a minha igreja, eu achar que o dinheiro está indo para o pastor, e eu falar: não quero mais, eu briguei dentro da igreja, a igreja é um lugar de pessoas que têm... são pessoas imperfeitas, e eu parar de servir e ficar na minha casa e achar que eu sou a igreja, ele é a igreja não indo na igreja? Não tem como ele ser a igreja sem frequentar a igreja. Primeiro que nós não somos a igreja, nós fazemos parte da igreja. Por quê? Porque Hebreus capítulo 10, olha o que o texto de Hebreus 10 vai dizer. Isso aqui responde qualquer coisa e desconstrói a ideia dos desigrejados. Não existe igreja, alguém que está fora dela. Capítulo 10 de Hebreus, verso 25. Isso aqui desconstrói muita coisa. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Que dia? A vida de Cristo. Por que as pessoas não gostam de congregar? Porque a igreja não é lugar de stand-up comedy e nem de palavra de motivação. O texto está te chamando de admoestar. Ok. Vamos mudar um pouquinho de assunto, então acredito que ficou claro. Um assunto, por que eu gosto de encontrar um mestre na palavra, e ainda mais um reitor de um colégio, uma faculdade de teologia, né, que tem preparado e formado ou informado pessoas ao ministério? Formado, mas ao mesmo tempo informado, né? Porque tem gente que você informa e tem gente que você forma. Ok. Aquelas pessoas estão passando por dificuldade, pessoas que cristãos estão sofrendo, estão doentes, estão com câncer, homens piedosos vivendo uma vida com Deus. E por que eles estão sofrendo? Será que Deus ele é injusto? Será que Deus abandonou? Por que muitas pessoas padecem? E na sua angústia e no seu sentimento eles falam: puxa vida, adiantou uma vida com Deus, sendo que muitas vezes o ímpio tem prosperado, o mal tem avançado. Fala um pouquinho para nós sobre essa questão. É engraçado que a gente vive pensando por que disso e por que daquilo. O texto de Devarim, Deuteronômio 8:2, o texto diz que o Senhor levou o povo ao deserto por 5 coisas. Tá lá, Deuteronômio 8:2. E eu vos levarei para o deserto para vos guiar. Uau. Essa é a primeira coisa, está escrito aqui, ó. E eu vos levei no deserto para Aonde está escrito aí? Devarim é Deuteronômio 8:2.
Olha o que está escrito. Lembre-se de todo o caminho pelo qual Posso o Senhor pregar? seu Deus Posso pode, que vos guiou no deserto. Então, por que Deus levou esse povo ao deserto? Para mostrar para eles que no deserto só quem guia é Deus. 2. Durante 40 anos. Para os humilhar. Por que Deus levou, segunda coisa, esse povo ao deserto? Para humilhar. Porque Deus só pode exaltar quem ele humilha. Mas Deus é masoquista? Não, sadomasoquista? Pelo contrário, a humilhação faz você depender de Deus. Porque uma das coisas que Deus faz, Deus abate o soberbo. Ok. Terceiro, olha o texto. Para colocar vocês à prova. Deus não tenta, Deus prova para aprovar. Mas se Deus sabe tudo, ele é onisciente, por que ele prova? Simples. A prova serve para ele ou para nós? Para você mesmo. A palavra provar aqui é peirazo no grego. Significa alguém que toma água. Deus nos leva ao deserto e ambientes para que nós provamos quem somos. Caramba, então se eu estou passando uma maior luta, para mostrar. Eu vou lá na frente, vai fazer sentido. Tudo faz sentido. Agora, olha o quarto. Para saber o que tem no coração de vocês. Dê um glória, tá? Ô, glória. Primeiro, por que eu estou passando o que estou passando? Para Deus me guiar. Número 2, para me humilhar. Terceiro, para me provar. 4, 8, 2, para saber o que tem no meu coração. Já percebeu que nos ambientes de dificuldade revela o que está dentro do nosso coração? Não é na festa que revela o nosso coração. É no culto fúnebre. Meu Deus. Agora, quinto e último. Olha o final do texto. Como disse o irmão, vou voar. Vamos lá. Quinto e último. Deuteronômio 8:2. E vos deixei. Aí o texto diz bem assim: para guardar os meus mandamentos. Tá aqui. A Bíblia é a resposta de tudo, pastor Rinaldo. 5 coisas por que eu estou passando o que estou passando. 5 coisas por que eu estou no deserto. Tá aqui. Volta só uma antes, para mim saber o coração. Você falou no seu coração. Que a festa não mostra o que está no coração. A festa não é. O sucesso não mostra? Não, pelo contrário. A riqueza não mostra? Pelo contrário. Eu tenho uma agenda cheia e ganhando muito dinheiro, não mostro o que está no meu coração. Não vai mostrar. Abraham Lincoln diz assim: quer conhecer alguém, dê poder a ele. Entretanto, há um parênteses. O sábio diz bem assim: é melhor estar numa casa em luto que numa festa. Por que ele diz isso? Uau. Porque é nesse ambiente que revela o quê? Não é quando eu tô com dinheiro no bolso. É quando eu tô sem dinheiro que revela por que eu estou sem. Você é da época do telefone de orelhão? Sim, não? sim, com ficha. Caiu a ficha? Sim, sim. Então Deus nos leva à prova para cair a ficha. Literalmente. Para você. Então eu acho que uma passagem pelo deserto, ele faz o quê? Um alinhamento total de destino? Total. Por que esse povo vai passar pelo deserto? Porque todo mundo, eu vejo todos os pregadores dizendo: esse povo passou 40 anos no deserto por quê? Nós acabamos de ler Deuteronômio 8:2. 5 coisas porque Deus levou o povo ao deserto. E é o interessante que quando ele está chegando, eu admiro Moisés, eu passei a admirar, né, um tempo mais recente, é que Deus fala para ele: Moisés, você não vai entrar, né? E aí ele faz 3 coisas, né? Ele conta o que aconteceu lá atrás, para reavivar a palavra e os milagres de Deus no coração deles que não conheciam ele, lutam com as nações inimigas, e terceiro, ele divide as terras. Total. Né? Ou seja, e ele libera a herança. Agora veja bem, e aqui eu quero falar para alguém que acha que vai morrer ou que tem uma certa idade, você acha que acabou, não tem mais, quer dizer, Moisés ele pega aquela liberação de destino, ou seja, o seu tempo está acabando e você não vai entrar. Você vai morrer aqui nos próximos meses. Então ele reúne o povo e ele pega a palavra de Deus e reafirma na geração que vem antes dele. Fala assim: aconteceu isso, guardem, pratiquem, vocês têm que observar isso, vocês têm que saber que Deus é com você. Ao mesmo tempo, ele continua lutando com algumas nações. E por último, ele distribui as terras, e quando ele distribui as terras para as 12 tribos, tinha pessoas que iam ficar antes de atravessar o Jordão. E aí ele fala: pô, não é justo, eu vou pegar aqui, eu não vou precisar ir lutar com os inimigos lá na frente. Ele falou: não, todo mundo vai passar o Jordão, e vocês vão possuir aqui, só que vocês vão ocupar depois que o seu irmão tomar posse lá na frente, né? Então é mais ou menos isso. Eu acho que é um aprendizado muito grande. Davi foi um homem segundo o coração de Deus.
A Bíblia fala que Davi, ele chegou, no final da sua vida, ele guardou a promessa. E Salomão? Tem um texto da Bíblia que Salomão não foi como seu pai Davi, e no final da sua vida ele adorou falsos deuses. Salomão foi salvo? Eu não posso atribuir, porque nenhum homem, nenhum teólogo, nenhum pastor tem autoridade de dizer fulano foi salvo ou não foi salvo. Só o que a Bíblia vai dizer é que ele adorou outros deuses, e isso está contra o decálogo mosaico. Capítulo 20 de Shemote de Êxodo vai dizer: não se curvará a outro Deus. É o que a Bíblia vai dizer. Então a Bíblia está dizendo que aquele que se curvar será maldito. Então, baseado nesse texto, nós temos uma jurisprudência que todo jurista vai dizer. Só que Salomão vai adorar outros deuses por causa da miscigenação. E é o que está acontecendo hoje até nas igrejas. Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja vivendo o trauma ou a crise de Salomão, adorando vários ídolos. Foi a estratégia de Balaão para os amonitas? Total. A Bíblia diz... Qual foi essa estratégia? A estratégia dele foi que o povo se curvasse. É a mesma estratégia de Acás, pai de Ezequias. A Bíblia diz em Reis capítulo 18 que quando Ezequias sentou no trono aos 25 anos de idade, o texto diz que a primeira coisa que ele fez foi tomar a estátua de Neustã. Está lá em Números capítulo 21. Do capítulo 21 de Números até o texto de Reis capítulo 18 são 700 anos, pastor. 700. Neustã é a mesma serpente e a mesma estátua que foi construída no deserto. O povo terminou o deserto, atravessou o deserto, chegou na terra e continuou guardando a serpente. Acás queimava incenso para essa serpente, até um dia que Ezequias disse bem assim: chega, está na hora de derreter e sair e destruir. Nós precisamos destruir a idolatria não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Jeremias falou também sobre a Arca da Aliança. Sim, mandou... Nunca mais se curvará. Está cheio de igreja que quando falta a Bíblia, sobra a arca e menorá. Eu vejo assim como uma obra de arte, como se fosse aqui um badulac, né? Sim. Mas tem pessoas que se... Literalmente, tem pastores que fazem campanha da arca e pedem para os seus membros levar a arca para casa, passar aquela semana. Isso é misticismo, sincretismo. É forte isso daí. Muito forte. É forte. Qual é o maior problema que você encontra na igreja hoje? Ou melhor, você encontra não? Como as pessoas têm vindo para a igreja hoje? Com qual tipo de problema? O que tem feito as pessoas buscarem a igreja ou a Jesus? Dois problemas. A pandemia deu um start emocional, as pessoas ficaram mais sensíveis emocionalmente, traumatizadas emocionalmente, doentes emocionalmente. E o segundo, as pessoas analfabetas biblicamente. Na época do meu avô, quando as pessoas aceitavam Jesus, e ele dizia bem assim: procure uma igreja perto da sua casa. Se fosse hoje, meu avô não diria isso. Meu avô diria bem assim: procure uma igreja mais perto da Bíblia. Ou procure uma igreja denominacional tal. Isso. E hoje, mas nem isso pode se fazer. Porque a denominação não define o conteúdo bíblico dela. Porque existem muitas igrejas hoje que estão fugindo da Bíblia Sagrada. Você disse que as pessoas têm vindo para a igreja. Então, qual foi o primeiro motivo, você falou? Almático, problemas, doenças psicossomáticas. Você acha que aquelas pessoas que pararam de ir na igreja na pandemia e não voltaram para a igreja... Nunca estiveram e não voltam mais? Nunca estiveram. Outro dia mesmo, domingo passado, eu fiz na ceia, isso está no YouTube. Eu disse: irmão, você que há 2 anos, 1 ano e meio não aparece numa reunião da igreja, nem deu satisfação, você não precisa dar satisfação, porque você nunca fez parte disso. Eu não sei se foi você ou foi um outro pastor. Uma pessoa procurou depois de 2 anos de pandemia que não vinha na igreja e veio pedir para o pastor para tomar o tempo do pastor para se despedir da igreja. Acho que foi você? Sim. Foi você. E você disse assim: não precisa vir mais. Por quê? Simples. Como é que alguém está desconectado de uma comunidade local há 2 anos e quer tomar uma agenda pastoral e quer tomar espaço da igreja para se despedir, se você acaba ocupando a agenda de pessoas que estão ali para serem cuidadas, apacentadas? Na verdade, existem pessoas que estão fazendo da igreja local uma politicagem. Você nunca teve.
Você nunca teve, nunca deu satisfação. Outro dia eu vi alguém dizendo bem assim, eu estou sem ir para a igreja, estou passando por problema, ou estou com situações e o pastor nem sabe, nem procura. A obrigação não é o pastor saber, a obrigação é a ovelha comunicar. Aí o senhor vai dizer para mim assim, onde está isso na Bíblia? Olha o texto. A Bíblia diz que Ana subiu ao templo. Há quanto tempo ela subiu ao templo? 10, né? E qual era a necessidade dela? Filho, queria ter um filho. Mas durante 10 anos ela ia de ano em ano ao templo, mas nunca contou para o sacerdote. No dia que o sacerdote entrou e viu ela orando, o sacerdote disse, você está embriagada. Naquele dia ela contou para ele. Contou ou não contou? Contou. E quando ela contou, o que ele disse para ela? Vai para casa, porque hoje mesmo você vai gerar. Existem pessoas que não vivem o milagre porque quer que o sacerdote adivinhe o seu problema. Você não acha que ela, naquele momento com Deus, ela ofereceu a Deus aquilo que Deus estava precisando? Sim, só que não foi, não sei se você já assistiu aquele programa Trato Feito, tem um acordo ali. Sim. Eu vejo muito isso, a gente querer estar onde Deus está fazendo, fazer aquilo que Deus quer fazer. E estava tendo um declínio espiritual muito grande, os filhos do sacerdote eles estavam em pecado, roubando as ofertas, se prostituindo, pegando a carne com gordura, garfando a carne que era de Deus. Mas isso é no capítulo 2. No capítulo 1 de Ana não está acontecendo isso ainda, porque não matou o sacerdote. Mas ela via e a má fama subia. Sim. E eu, assim, o senhor é um teólogo e existe a metodologia da indução e a da dedução, sim, né? Sim. Eu venho deduzir aqui, eu não sei se eu estou errado, se eu posso deduzir, que ela falou, Senhor, eu vou te entregar um filho santo, eu vou preparar ele, e aí vê o poder que uma mãe tem de transformar e preparar um filho para alguma coisa, né? E se o senhor abrir a minha madre, eu vou entregar ao Senhor um filho, uma nova geração. E foi isso que aconteceu, porque ele estabeleceu a escola de profetas, ele ungiu os reis de Israel, os profetas, então ele foi totalmente usado. Samuel ele foi um divisor de águas aí O capítulo de número 1 de 1 Samuel, do capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 28, vai informar que os filhos de Eli aqui eram sacerdotes. Eles só se tornam filhos de Belial no capítulo 2, verso de número 12. Significa que quando Ana subiu ao templo, o sacerdócio não estava corrompido. Mas por isso, em 10 anos não estava? Não, está escrito. O texto está dizendo aqui. E havia em Ramá. Olha o texto aqui, ó. Está escrito aqui, capítulo de número 1, verso 1 a 3, diz que o sacerdócio lá estava intocável. Eles só se tornam filho de Belial a partir do verso 12. Eles são conhecidos como sacerdócio de Deus Altíssimo aqui. O capítulo 1 não vai denunciar Ofni e Finéias como sacerdotes ruins. Está escrito. Por que a palavra de Eli tem peso? Porque o sacerdócio dele está puro. O sacerdócio dele só se torna sujo a partir do verso 12, quando ele permite que os seus filhos é conivente ao pecado. Por que o texto diz que a palavra dele tem peso para gerar Samuel no ventre de Ana? Porque Deus não anula a autoridade sacerdotal. Então, baseado nisso, um pai e uma mãe conivente com o pecado do filho é o grande problema nos dias de hoje. Total. Olha o texto, capítulo de número 1, verso 12. Todos os anos o homem ia da sua cidade adorar e sacrificar o Senhor do Exército. Em Siló, onde Ofni e Finéia, 2 filhos de Eli, que eram o quê? Sacerdotes do Senhor. Você leu aqui? Fica claro. O texto diz que quando ela subiu, eles eram sacerdotes do Senhor. Já no capítulo 2, depois que Ana tem o menino, entrega o menino, o cântico de Ana, do capítulo 12, quando ela acaba o cântico, verso 12, diz que Ofni e Finéias já eram filhos de Belial. Maravilha, maravilha. Das mulheres da Bíblia, Maria, ela é ao concurso? Ao concurso? Agraciada, né? Porque ela é a única que você não vê nada negativo nela, né? Total. Joquebede também, muitas mulheres na Bíblia não tem nada negativo. Mas não dá pra deixar a Maria em segundo plano, porque o próprio Deus diz pra ela, és agraciada. Como é que eu vou chamar alguém? Bendita, né? Bendita. Como é que eu vou chamar alguém de secundário quando o céu decidiu chamá-la de agraciada? Amém. Maria é a mãe de Deus?
Não, Maria é mãe de Jesus. Jesus não é Deus? Por um certo lado, sim, mas, mas ela não é divina, né? Sim. Ela veio na mesma condição que os homens. Ela não é tão divina que o texto diz que quando os magos entraram na casa, se prostraram diante de um menino e o adoraram. Não adoraram a ela. Ela gera o Filho de Deus, mas ela não é Deus. Como que você vê a questão de Israel? Israel é o termômetro do mundo hoje? Sim. Por quê? Porque Deus decidiu usar Israel como mecanismo de sua aparição e de sua manifestação. A Bíblia diz que até a vinda de Cristo com os seus, não para os seus. Para os seus é arrebatamento. Com os seus é reinar com ele. Zacarias 14 diz que ele não vai pisar na Times Square quando voltar com os seus. Nem na Paulista. O texto diz que ele vai pisar sobre o Monte das Oliveiras. Israel é o termômetro. Você já foi para lá? Já. Esse ano, agora em novembro, levo minha caravana para uma arqueologia bíblica, um seminário lá. Quem quiser ir, tem vaga ainda? É só me procurar no meu Instagram. Deve ter poucas vagas, porque olha, caminhar na Terra Santa com esse homem aqui, ele é uma Bíblia ambulante, né? E é interessante que quando a gente vai para Israel, a gente se depara com lugares. Por exemplo, o Mar da Galileia tá lá. Tá lá. Histórico. Jesus andou, tá lá. Então você vai ver a movimentação, parece que tem um vento. Sim. Eu não sei o nome do vento que entra pelas duas montanhas. Você sabe que o Mar da Galileia tem 14 por 21, comprimento e largura. E os ventos batem nos montes e criam um redemoinho. A palavra grega para aquele vento é a mesma palavra sobre tempestade de demônio ou tempestade de ventos. Aquilo é uma divindade. O nome Amenolis, que é uma palavra grega, é um vento ou uma divindade. Por isso que o texto diz que Jesus diz bem assim: aquieta vento. Ele repreendeu a divindade. O que Jesus está falando é: eu sou maior de qualquer divindade. Uau, é forte. E porque se fosse Deus que tivesse feito aquilo, não seria bom o filho repreender o pai, né? Com certeza. Então e ele estava indo justamente aonde? A Gadara. A Gadara repreendeu o quê? Uma legião de demônio. Amenolis. É isso aí. É isso aí, tá muito produtiva a nossa conversa aqui. Tem tanta coisa assim pra gente falar e o tempo é tão curto e a gente não sabe estar aqui sentado nessa mesa com o pastor Adson é para mim um grande aprendizado. Como você está vendo aí Israel, os Estados Unidos ele apoia muito Israel. Sim. E agora com essa mudança de governo parece que está havendo o contrário, né? Biden tem feito alianças com o Irã, tem deixado Israel. Israel vai ficar sozinho? Na verdade, assim, nenhum tipo de aliança governamental, presidencial, anula as alianças já feitas e estabelecidas entre os Estados Unidos e Israel. Não serão quebradas. Sim, mas ele está de pé, ele ficou de pé até agora por causa do grande apoio americano. Sim. Sem dúvida nenhuma, né? Só que a gente precisa entender. Mas uma hora os Estados Unidos vai deixar ele sozinho. Sim. Só que Israel é a bússola, Israel é a lâmpada das nações. Você acredita nessa teoria que Deus abençoa justamente os Estados Unidos justamente porque eles têm segurado as pontas de Israel ou não? A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que amam o quê? Os que abençoarem serão abençoados, né? Os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Oswaldo Aranha, no voto de Minerva em 1948 na ONU, quando estabeleceu Israel como nação, era brasileiro, 1948. Depois desse voto de Minerva que estabeleceu Israel como nação, vem a construção de Brasília. E o Brasil é resultado de alguém que estabeleceu Israel como nação. Não tem jeito, sobre lá existe uma dessa. Bom, vamos falar um pouquinho de política para a gente terminar com chave de ouro. Como que você está vendo a política do Brasil hoje? Nós estamos aí uma polarização muito grande, não há tempo, inclusive temos aqui nosso querido Lucas Pimenta, que ele é um dos 5 nomes do marketing digital, e ele tem falado, ele tem sido mais ou menos um profeta eleitoreiro, né? Ele fala algumas coisas e acontece, né? E ele falou, não tem jeito, ele já tem falado há mais de 1 ano e meio que não tem terceira via, e realmente o Brasil está polarizado. Que caminho que a igreja tem que seguir? Existe o que nós chamamos... Eu sei que você não curte
bandeira política, você não curte nomes, você sabe que a salvação não vai vir do homem. Eu não faço campanha para Bolsonaro, não sou bolsonarista e também não sou esquerdopata nem lulista. Bolsonaro é o mal necessário. Então você está falando por excludente? Isso. Bolsonaro é o mal necessário. Por quê? Entre banana verde e banana podre, eu voto na banana verde. O Bolsonaro hoje é o mal necessário, que defende a igreja, que fala sobre a igreja. Entre alguém que ataca a igreja e alguém que fala e apoia a igreja, eu não sou bobo. Mas, irmão, o Bolsonaro tem 3 casamentos. Então ele não representa a igreja de Cristo, porque ele não representa a família. E esse é o grande problema. Existem pastores que parecem que o Bolsonaro é seu mentor. Bolsonaro não é meu mentor. Bolsonaro é uma autoridade levantada democraticamente, mas estabelecida por Deus. Mas eu amo da primeira dama. Ela é uma serva de Deus. Eu também sou. É isso aí. Eu não pago pedágio para o Bolsonaro. Eu oro pelo meu presidente, abençoo o meu presidente, recebo ele como autoridade, mas como autoridade eu também sou autoridade. Aliás, várias autoridades já chegaram na sua igreja. E eu recebo, o senhor mesmo sabe, recebo o senhor e recebo todo mundo com autoridade. Só que eu não faço campanha política. Eu não sou bolsonarista. Pastor, em quem o senhor vai votar? Essa é a pergunta do senhor? Bolsonaro. Não, eu fiz a pergunta para onde a igreja tem que caminhar. Mas essa é a pergunta que está em casa. Ele vai votar em quem? Tá. Bolsonaro. Então vamos lá, uma pergunta aqui, uma outra questão. Ed René Kivitz é um grande pastor, Igreja Batista da Água Branca. Ele diz o seguinte, que quem não é, ele já inverteu aquela questão que o Malafaia disse, que quem é esquerdista não pode ser cristão. E o Ed René ele falou ao contrário, que o cristão não pode ser cristão sem ser de esquerda. Como é que o cristão pode ser de esquerda que apoia o aborto? Como é que o cristão é cristão e é esquerda se a esquerda apoia a deturpação e a fragmentação da família e do casamento original? Ó, tá escrito aqui, ó. Pastor Ed René diz, é obrigação do cristão ser de esquerda. É obrigação do cristão ser esquerda. Esse é o grande problema. Aí nós temos aí os dois opostos. Nós temos um grupo que diz que para ser cristão tem que ser de esquerda. Aí temos o outro grupo que diz que para ser cristão tem que ser de direita. A pergunta que não quer calar. Para eu ser cristão eu preciso ser da Bíblia. Então, Jesus ele não é nem de esquerda nem de direita. Aí tem ainda os outros assim, a Bíblia diz que está à direita. Olha a pergunta. Que as ovelhas vão para a direita e os bodes vão para a esquerda. Mas parece que está tendo uma irracionalidade muito grande. O senhor falou tudo, vereador, pastor e cidadão, Rinaldi. Parece que hoje, quando você não apoia qualquer projeto do Bolsonaro, você é anti-igreja. Bolsonaro não representa a igreja. Ele pegou a pauta da igreja. Isso. Eu vou falar... Não é bom não falar. Fala, mestre. Se a maioria, se o coro grande de nossa nação fosse Umbanda, Quimbanda e Candomblé e apoiasse o Bolsonaro, o que ele seria? Ele defenderia o quê? A igreja? Não. Defenderia o quê? O espiritismo. Então, literalmente, Umbanda, Candomblé e Quimbanda. O problema aí é que alguns líderes não entenderam que o Bolsonaro é um político. E como político, ele está remando por aquilo que beneficia a reeleição dele. Mas ele vai brigar por alguns valores que fazem parte da vida moral dele? Sim, e vida da igreja também. Eu não quero um político cristão. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo tem felicidade e paz. Você quer um justo? Eu quero um justo. Você tem medo de ser cancelado? Não. Por quê? Porque a verdade pode me fazer ser cancelado. Cabe aí aquele que quiser ser amigo de Deus vai ser inimigo do mundo e aquele que quiser ser inimigo vai ser amigo de Deus. As minhas opiniões aqui estão muito claras. Eu estou falando como teólogo, pastor e como a área de formação. Eu sou sociólogo da religião. O mesmo direito que eu tenho de fazer um culto na rua é o mesmo direito que qualquer outra pessoa de outra religião tem. O grande problema é que nós queremos fazer do Brasil um ambiente cristão. Você sabe que tem uma lei aí tramitando aí que se você falar de Jesus na rua vai ser considerado assédio religioso. Está sabendo disso? Não estou sabendo. Está sendo tramitado no Rio de Janeiro, inclusive por um deputado espírita, né?
do espiritismo, não da mesa branca, né? Do outro espiritismo. Vamos aqui. Eu sei que o programa é do senhor, mas eu queria fazer uma pergunta. Pergunta por quê? Baseado nessa pergunta, vereador, pastor, a pergunta é o seguinte: o senhor acha legítimo um grupo de jovens ir numa praça de alimentação dentro de um shopping e fazer um impacto evangelístico cantando músicas cristãs? A pergunta que não quer calar: o senhor acha certo? Sim ou não? Sim. Ok. Se esse mesmo ambiente, um grupo de jovens, um bando e quimbanda, fizeram o mesmo ato, o senhor acha certo ou errado? Sim. Por que a nossa reação, quando nós fazemos esse impacto, nós aplaudimos? Agora a pergunta imagine um grupo de jovens cantando músicas de orixás, qual seria a nossa reação nesse mesmo ambiente? Sim. Discriminatório. O grande problema está aí. Nós queremos empurrar, às vezes, Jesus na goela dos outros. E da mesma forma que queremos empurrar Jesus na goela dos outros, nós não queremos que as outras pessoas tenham os mesmos direitos. Mas eu sou totalmente intolerância religiosa com católicos, espíritas, candomblessistas. Sou contra, me parece que teve um estado que o pessoal do tráfico era envolvido com os evangélicos e mandou destruir terreiro. Aliás, porque Deus deu livre-arbítrio, né? Eu não preciso mudar a fé de ninguém, eu preciso pregar o evangelho de forma passiva. Eu vou dar um exemplo e o senhor continue nas perguntas sobre esse assunto. Na nossa igreja, outro dia eu cheguei e estava um grupo de pessoas fazendo um despacho, um seu culto. Só que eles estavam fazendo na esquina da igreja. Eu parei o meu carro, baixei o vidro e educadamente disse para eles: boa noite, tudo bem? Na calçada da igreja. Na calçada da igreja. Só que eu acho que eles estavam fazendo porque é a parte do fundo da calçada da igreja. E eu acho que eles não sabiam que a igreja era ali. Certamente eles não estavam fazendo despacho, alguma coisa vinculada à igreja. Só que eu me senti agredido pelo meu espaço. Só que isso não me dá direito de agredi-los ou tirar o direito de culto deles. Assim como eu tenho o direito de ir na rua e fazer um louvor com os meus jovens na praça, eles também têm o direito de fazer o culto deles. Por quê? Porque eles não estão em outro lugar, senão num espaço civil que estabelece o direito deles de culto. Eu abaixei o vídeo e disse: boa noite, tudo bem? Eles disseram boa noite. Ficaram assim olhando para mim e disseram assim: me chamo Adson, sou pastor dessa igreja, que é a parte do fundo da igreja, a calçada da igreja. Posso pedir para vocês? Se vocês podem tirar o culto de vocês daí e passar para outra calçada do outro lado, da frente, e continuar com o culto de vocês. Eles me olharam, eles disseram: não entendi, pastor. Eu disse: vocês têm um direito de culto de vocês. Só que eu não queria que vocês violassem o meu, porque fica parecendo que vocês estão literalmente me ofendendo e eu não quero o tipo de coisa. Eles disseram assim: pastor, a gente vai fazer, muito obrigado. Isso é evangelho. Respeito, né? Respeito. Eu não preciso dizer para eles que é desnecessário. Eu não creio nisso, eu não faço nisso, isso aqui. Não preciso. Olha, o papo tá tão bom que nós esquecemos aqui o nosso querido Luan. Luan, tudo bem com você? Tá gostando aí da conversa, Luan? Tô adorando, aprendendo bastante com o pastor, com vocês, na verdade. E eu quero fazer uma pergunta que deixaram lá no Instagram. Pastor, como ler a Bíblia e realmente entender a palavra? Sinto que Deus não fala comigo, mas porque eu não entendo. É simples. Existem duas palavras, Luan, uma em hebraico e outra grega. E as duas referem-se à mesma coisa: examinar. A palavra examinar no hebraico é darash. Darash em hebraico. Examinar em grego significa anacrino. A Bíblia diz, Jesus nunca disse pra gente ler a Bíblia, ele disse pra gente examinar. Você já foi num hospital com dores internas e chegou para uma consulta, o médico não te fez um exame nenhum, nem tocou em você, não nada, olhou para você, escutou seus sintomas e disse assim: é uma virose, toma tal medicamento. Como é que você saiu desse consultório? Com dúvida. Dúvida e chateado, sim ou não? Sim. Por quê? Porque esse médico não fez o exame. É a mesma coisa. Não tem como Deus falar se você não examine a Bíblia, você só lê. Perfeito. Então você tem que colocar, examinar aí é colocar uma lupa. Literalmente. Você sabia que a minha avózinha, quem fundou a nossa igreja foi foi o meu pai, mas quem se converteu a Jesus foi a minha avó, minha mãe. E estavam com problema no lar, né? E meu pai sempre foi trabalhador, ele foi empresário.
Mas ele tinha o espírito maligno que dominava o seu coração, e ele foi buscar na igreja, inclusive o pastor Carlos Alberto Bezerra, que é o pastor da Comunidade da Graça, e ele pregou uma palavra que Deus era tão grande e nós tão pequenininhos, que Deus deu a glória de nós sermos filhos dele, né? Que ele colocou, ele criou as montanhas com a concha das suas mãos, e ele pregou aquela mensagem, ele estendeu os céus com a palma das suas mãos. E a minha avó, ela era analfabeta, e ela aprendeu a ler lendo a Bíblia, porque ela achava tão preciosa a palavra de Deus, e ela começou a caçar palavras A com B com A da Bá, e ela começava, e ela aprendeu a ler na Bíblia. E justamente isso que você está dizendo, a fome e a sede dela por conhecer a Deus, ela começou a examinar ela queria examinar como aquele chinês que aquela igreja que encontrou, chegou um carregamento de Bíblia, e eles choravam, pegavam aquela Bíblia na mão e choravam. Eu acho que você consegue entender quando você não ler com os olhos, mas ler com o coração, né? É literalmente a mão misteriosa que escreveu na parede no banquete de Belsazar. Os carnais nunca vão ter a capacidade de ler o que a mão misteriosa escreve na parede. Uau. Mene, mene, tekel, parsim. Uau! Eles vão ver e não vão entender, né? Perguntas, Luan. Vamos lá. Luan, hoje ele tá aqui reflexivo, né, Luan? Tô absorvendo, na verdade. Mas tem mais uma pergunta aqui. Sobre um termo seu. O que é uma igreja que prioriza a exposição bíblica? É uma igreja que se submete à palavra de Deus. Nossa igreja não acredita que a Bíblia contém a palavra, ela é a palavra. Então todas as nossas reuniões e cultos estão pautadas com a exposição bíblica. Então nós não acreditamos em um culto feito antropocentricamente. O culto na nossa igreja não é feito para o homem. Pô, vem que vai ter um culto para você. Não. O culto lá é para Cristo, mas para esse culto ser para Cristo existe instrução bíblica. Eu vou traduzir mais para o popular, porque ele fala muito de forma requintada. O antropocentrismo é o homem no centro de todas as coisas. Então, hoje, você vê um culto preparado para o homem, não preparado para Deus. Então, quando você faz um culto antropocêntrico, é um culto coach, né? Para você maximizar o seu potencial, porque Deus vai fazer isso com você, porque Deus vai fazer aquilo com você, porque aquela semana vai ser assim com você e tal. E aquilo não fala nada sobre Deus, né? Vou dar um exemplo claro. Para quem está no mundo corporativo, quando você tem uma loja ou tem uma empresa, e eu que trabalho no ramo empresarial, que tem a minha escola, quando o indivíduo vai à minha escola, ele precisa ter uma experiência. Ok? Então, nessa experiência, ele precisa ter uma sensação maravilhosa para que ele se torne fidelizado ao campo educacional. Só que na igreja, a experiência que ele precisa ter não é antropocêntrica, é cristocêntrica. E o desejo cristocêntrico e a experiência que ele precisa ter é Romanos 12. O texto diz que oferecei o vosso culto agradável a Deus. Então, o verdadeiro culto é aquele culto que eu não tenho sensação, que eu promovo a sensação. Você acha certo um cantor gospel ganhar dinheiro para cantar, para se apresentar a um show, um evento, um público, ou até mesmo dentro de uma igreja, ou até mesmo dentro de uma igreja? Ele é um artista. O que eu desconsidero, por exemplo, uma igreja faz uma conferência bilhetada. Já diz tudo, é uma conferência bilhetada, e esse artista, com todo o seu departamento de profissionais e músicos, estão correlacionados dentro dessa bilhetagem. O que eu discordo é um culto público evangelístico que um cantor queira cobrar um cachê. É sobre isso. Sim. São coisas distintas. O que você acha daquela pessoa que quer pedir oportunidade para louvar na sua igreja, porque ele fala assim: pastor, me dá uma oportunidade porque Deus falou para mim ganhar almas, deixa eu apresentar na sua igreja? Meu Deus do céu, tem gente que anda cantando aí que parece... não sabe nem cantar. Cantar é uma coisa, louvar é outra. A Bíblia diz que quem tem fôlego, louve ao Senhor. Para louvar, você não precisa entender de campo harmônico, mas para cantar precisa ter técnica vocal. Então tá cheio de gente querendo cantar sem saber cantar. É o tipo do cheio de juízo. Aliás, eu quero aqui parabenizar o Ministério IMAF de Music, porque, olha, quando você vai lá, você realmente vê o céu descer ali, o pessoal abençoado ali,
tem o Kleber, Isso. tem a Dérica, tem A Tati, o Rodrigo, eles são ali. Como que você lida com essa parte de os problemas que a música traz? Na igreja? As músicas não, os músicos, a música não simples, traz. eu trato assim, eu trato igual estrela. Porque existe uma diferença entre estrela e sol. O sol nunca apaga, estrela sempre. Joguei pro alto. Eu trato desse jeito. A gente precisa entender que todos nós somos estrela. Um dia vai apagar. Não, um dia não, todo dia apaga. Só o sol da justiça que não apaga. Uau, essa é boa aí. Essa daí vamos levar. Essa daí nós vamos copiar, né? Você tem um trilho na sua igreja? Uma pessoa quando ela entra na igreja, e aí vai também para os líderes que estão vão nos assistir, existe um trilho dentro da igreja? Quando uma pessoa ela chega na igreja, ela vai poder exercer o seu dom, ela tem um tempo, ou ela se converte, o que ela tem que fazer para ela caminhar dentro da igreja, para ela viver a comunidade de amor? Primeira coisa que ela precisa passar pelo café com o pastor, que é um café comigo, onde eu vou falar a história da igreja e os credos da igreja. Depois que ele aprende o credo da igreja, a história da igreja, ele é incorporado à membresia da igreja. E ele tem um prazo de 3 a 6 meses de análise para ser incorporado. Se ele for pastor de outra denominação, ele precisa fazer o seminário, porque nenhum pastor na nossa denominação é reconhecido se não passar pelo seminário, porque não dá para ser um cirurgião só por vocação, precisa ter formação. Você é a favor de abrir outras igrejas com o mesmo nome, MAF? Sim, a gente tem uma em Barra Velha, temos um em Mariporã, tem o pastor Paulo tá me acompanhando, é o pastor de lá local da nossa igreja. Eu acredito em outras igrejas, mas não acredito nessa desenfreada igrejas, porque existem denominações que são assim, né? Tem 50 congregações e cada congregação tem 20 pessoas. Eu vou dizer assim, é uma grife. Uma grife. Estamos vivendo o tempo de Nós grife. temos dois problemas. Nós temos as franquias, são franquias, megalópolis, que são franquias que o indivíduo paga para ter a marca daquela igreja que está pulsante, são franquias. E como ela tem algumas estrelas, né? Isso, são franquias. Aí você tem o outro lado de congregações, que às vezes tem 50 congregações, que reunindo as 50 congregações não dá 500 membros. Não era melhor fechar todos e colocar os 500 num lugar só? Então, mas... E aí eu vou fazer uma outra pergunta. Embora a minha igreja não tenha 20 membros, nem 40, né? Mas qual que é o limite para ser reconhecido uma igreja? Não há limite. Quantidade de pessoas. Não há limite. Você não acha que a capacidade daqueles que presidem a igreja, ela vai ser do tamanho baseado na capacidade daqueles que presidem? Posso fazer uma pergunta para o senhor? O senhor citou logo no início. A Bíblia diz em Êxodo 18 que saiu 2 milhões de hebreus. Uma igreja só, uma grande congregação, sim ou não? Sim. Só que o texto diz que Jetro orientou a Moisés que criasse pequenos grupos, sim ou não? Sim. Só que esse pequeno grupo não viraram congregação. Sim. Estão dentro dessa igreja. Sim. Eu não preciso ter um monte de congregação para que a igreja seja igreja. Vamos lá, vamos a mais perguntas aí. Luan... Hoje estão me sugando, hein? Nós vamos aqui arrancar o couro. Eu vou fazer então a última aqui, a última mais interessante, que é uma pergunta casada, 2 de uma vez. A primeira, a era digital facilitou ou dificultou a vida do cristão, de pregar o evangelho e levar essa com as redes sociais, com tudo isso? E também a questão de eu como um líder, como um pastor, como líder de algum ministério, usar ali das redes sociais, dos artefatos das redes sociais, das ferramentas para fazer atrativo, fazer que a igreja seja atrativo para pescar essas pessoas de fora? Eu vou te dizer, é Luan, né? Isso. Luan, eu vou te dizer uma coisa. Se Jesus hoje se manifestasse a pregar o evangelho, Jesus ia fazer uma live no Instagram. Ia bater do Bolsonaro, né? E com certeza. Aí é a coisa mais fácil para Jesus, né? Olha o capítulo de número 2 de Abacuque, verso 2. Olha como a Bíblia é a resposta de tudo. Bíblia pergunta por quê. Olha o texto. E o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torne bem legível sobre tábuas, para que possam ser lidas até por quem passa correndo. Isso aqui é um outdoor. Deus está dizendo para o profeta: não adianta você receber a visão, eu falar com você, se você não escreve o que eu te falo. Não existia e você não outdoor. deixa... Aqui, ó, Deus falando de outdoor agora. Mas não existia Não outdoor existia. na época. Deus está dando para ele... É marketing. Marketing.
Deus está falando de marketing. Deus está dizendo... Quantos anos isso aí antes de Cristo? Isso aqui tem pelo menos 300 anos. Está aqui. Deus está falando de marketing outdoor. Jesus foi crucificado onde? No vale ou no Gólgota? No monte? Publicidade. Aonde Deus entregou as tábuas da lei para Moisés? No vale ou no monte? Publicidade. Jesus quando voltava... Mas não é porque o monte é mais perto de Deus? A Bíblia diz em Neemias capítulo 8 que depois que Neemias reconstruiu Jerusalém, ele fez um púlpito de madeira, um lugar elevado, e disse a Esdras, suba. E o texto dizia, ele subindo, leu. E o povo chorou. O texto diz, publicidade. Eu preciso utilizar todos os mecanismos publicitários para pregar o reino de Deus. Porque se eu não utilizar, é o que o senhor está fazendo aqui agora, se eu não utilizar esse espaço para ensinar a verdade, vem um sem conteúdo deformado e fala. Bom, vou entrar em outro assunto aí, muito polêmico, e aqui a gente fala de tudo, né? Porque aqui a gente é fora da forma, não vive o politicamente correto. Tá tendo aí uma grande discussão na internet aí sobre aquela igreja pentecostal Deus é Amor, fundada pelo missionário Davi Miranda. E é uma igreja muito radical na questão dos usos e costumes. E o neto dele, que é o Davi Miranda Neto, filho da Débora, ele está fazendo uma espécie de renovação dentro da igreja. E ele está apanhando muito, né? É que, na verdade, a renovação dele não está sendo apoiada pela diretoria. Então, não tem como ele fazer uma renovação. O que ele precisa fazer, literalmente, se ele quer fazer uma renovação, ele precisa respeitar a historicidade da igreja Deus é Amor e respeitar a mesa diretora de ética, que já se posicionou não apoiando qualquer tipo de atualização. Então, é o tipo da coisa assim, se a mesa diretora e a historicidade da igreja não aceita, ele saia e monte uma igreja, uma nova denominação. Então, mas a questão não é que a diretoria não está apoiando, porque a diretora é a avó. Não. A presidente, calma. A presidente é a avó. A mãe faz parte da diretoria. Os primos deles, que são todos os netos do Davi Miranda, estão apoiando essa renovação. Então? Porém, existe aquela questão de a televisão ser do diabo, existe aquela questão... Pastor Rinaldi. De usos e costumes. Pastor Rinaldi. Amós 3:3 é uma pergunta, andarão dois juntos se não tiver de acordo? A pergunta que não quer calar, não há nenhum problema ele querer atualizar o cunho doutrinário, usos e costumes, só que se a igreja e a bancada e a diretoria não a concorda, que ele saia, andarão dois juntos se não tiver de acordo. Agora eu não posso ferir a historicidade local, tá cheio de gente querendo ser Martim Lutero. Ó, eu vou chegar aí agora. Escute bem, eu sou de uma família assembleana, prego nas Assembleias de Deus, e quando eu vou pregar na Assembleia de Deus, que todo mundo sabe, eu tiro a barba e uso terno e gravata, e se me pedir para usar o pedestal, eu vou usar e não tenho problema nenhum. Só que na igreja que eu pastoreio há 15 anos, a parede é preta e eu não uso terno e gravata, mas eu preciso respeitar a historicidade e os costumes locais. Existem casas que eu vou comer, que o dono da casa tá sentado na ponta, sem camisa, mas tem outra casa que eu vou comer, que para ele sentar na mesa sem camisa é uma falta de respeito. Isso fala de cultura local, eu preciso respeitar. Ok, então eu vou fazer outra pergunta. Lutero, ele reformou a igreja? O Lutero foi um agente de Deus no campo sincretismo. Perceba que a reforma protestante não começa no século XV com Martim Lutero. A reforma protestante John começa... Huss. Não. 100 anos antes. John Wycliffe, ou Wycliffe, século XII, XIII. Wycliffe começou no século XII e XIII. John Huss foi estimulado pelos escritos de John Wycliffe. Ele é chamado de a semente da reforma, né? Acabou. Mas a pergunta você não respondeu. Como eu não respondi? Lutero, ele reformou a igreja ou não reformou? Não, como é que o Lutero vai reformar a igreja? Essa é a igreja de Cristo? Ele é chamado, então, ele é a igreja... É uma forma de fala. A pergunta é... Ele tá querendo me pegar, não é isso? Não tô querendo pegar, eu tô querendo dizer o seguinte, a igreja, ela mudou ou não mudou? A igreja católica, porque hoje não se prega... Apostólica romana. Não quer dizer assim que ele continuou na igreja, não. Agora a pergunta que não quer calar. Existe uma palavra que nós chamamos de galacionismo. O que é um galacionismo? É um conceito do indivíduo que acredita que com suas práticas religiosas ele alcança a salvação. Então, alguém me pergunta, eu posso guardar o sábado? Pode.
O que eu não posso é ser um galacionista, que acreditar que a guarda de do sábado pode me salvar. Isso é um galacionismo. Então, se a pessoa me perguntar assim, na igreja eu posso dizer bem assim, ó, a mulher tem que usar saia? Eu posso estabelecer esse costume dentro da igreja? Sim. O que eu não posso dizer é que aquelas que usam calça vão pro inferno. Ou para ser salva, tem que usar saia. Então, essa maturidade que a gente precisa ter. Então, mas é justamente isso que ele está mudando na igreja. Então, mas não vai mudar isso. É disso que eu estou dizendo. Então, no final das contas, eu acabo gerando muito mais confusão. Eu não conheço, tenho acompanhado, e é um rapaz extremamente inteligente, um príncipe, e o meu conselho, se eu pudesse dar, sendo pastor jovem e pastor há 20 anos, sei o que é rebanho, é que ele possa sair e abrir uma nova Deus é Amor. Com arco-íris. Com arco-íris. Ou a Deus é Amor renovada. Isso, pronto! Não tem a presbiteriana renovada? Não tem a batista renovada? Pastor Davi Miranda Neto, abra então a Deus é Amor renovada. Continue levando o legado do seu avô. Regenere o culto dele. Continue levando o legado do seu avô, que foi um grande homem de oração, a historicidade da Deus é Amor, mas todo mundo que olhar dizer bem assim, essa aqui é literalmente uma via. É a verdadeira, é a Deus é Amor regenere. Vamos lá, Luan. É isso aí. Bom, a última pergunta, então. Tem mais uma ainda. Tem mais uma. Tem um monte aqui. Aqui a gente ia passar a tarde inteira aqui, mas eu vou fazer a minha última pergunta, que é a saideira. Quando Jesus vier te chamar, qual a memória que você quer deixar aqui na terra? Se Jesus, acabando esse programa, se Jesus me chamasse por algum motivo no intervalo desse programa até ir no ar, eu queria ser lembrado como um homem que amou a Bíblia e amou a palavra de Deus acima de todas as coisas. E na lápide, quer colocar alguma coisa na lápida? Hashtag pergunta porque a Bíblia responde tudo. Pastor Adson, obrigado. Eu estou aqui muito feliz. Quero aqui agradecer o pastor Adson. E quero falar para você, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, faça parte, faça perguntas, esteja conosco aqui nas redes sociais, porque o Inconformados pode, e aqui a gente é inconformado, a gente sai fora da forma, pergunta coisas assim. É claro que eu sempre pergunto antes, tem algum assunto que você não quer tratar, porque a gente tem que respeitar o convidado, mas o pastor Adson, ele falou assim, pergunta o que você quiser. Então, uma pessoa preparada. Obrigado, pastor Adson, Deus abençoe. Considerações finais aí. Minha palavra de gratidão a todos vocês, a galera dos Inconformados, pastor e vereador Rinaldi, obrigado pelo carinho. Se você quiser me acompanhar e saber um pouco mais, você pode me acompanhar no YouTube, eu também no Instagram, PR Adson Belo. Você só me acompanha, tem devocionais e palavra e muita Bíblia. Segue lá, pastor Adson Belo, eu sigo, aprendo muito a IMAF, a Bible... Itepa Bible College. Itepa Bible College. Eu tive a honra de dar uma salva de prata para essa organização tão abençoada. Segue lá porque você vai crescer e você tem duas coisas que vai fazer com que você cresça, que vai definir daqui 5 anos quem você vai ser. São aquilo que você lê e as pessoas que você anda. E seguindo aqui o pastor Adson, eu saí da gôndola de baixo e fui para a gôndola de cima. Deus abençoe. Valeu. Em nome de Jesus. Valeu, pessoal. Valeu.